Olá, eu vou falar sobre o neoconstitucionalismo e a constitucionalização do direito, sobre a ótica do autor Luiz Roberto Barroso. O autor começa falando sobre o caminho do direito pela Europa e pelo Brasil. Né? Ele vai ressaltar esses dois pontos. Pela Europa vai ser principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde nós vemos que a dignidade da pessoa humana foi deixada de lado. E no Brasil vai ser a Carta Magna, ou seja, nossa Constituição de 1988. Esse fato acontece por três grandes marcos, né? Que é o teórico, que é a própria Constituição, o filosófico, que é o positivismo e o justnaturalismo, e temos também o teórico e o histórico, né? Que é a própria pós-Segunda Guerra Mundial. Entrando no tópico 2, que é a constitucionalização do direito, o autor fala sobre a Carta Magna de 1988, que foi que consolidou o Estado Democrático de Direito no nosso país. E essa Constituição pode ser exercida por juízes e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, abrangendo este contexto. Já o direito infraestrutural, ele é baseado na Constituição de duas maneiras distintas uma da outra. Diretamente, que quando a demanda jurídica se baseia na própria norma constitucional. Indiretamente, né, quando a norma se baseia em outra norma abaixo da Constituição. O autor também fala de alguns aspectos da constitucionalização do direito. O direito civil, né, que ele bate muito na tecla da dignidade da pessoa humana, como um princípio que é um princípio também constitucional. E também a dignidade da pessoa humana foi na Declaração dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial, que, como nós vemos, principalmente na Alemanha, o nazismo e a perseguição dos judeus, entre outros grupos também, foi um massacre e desumano. E chegamos também no direito administrativo, que o direito administrativo e a Constituição, ele tem dois propósitos em comum, que é o liberalismo e a limitação do poder do Estado. Além do mais, a administração pública está associada com a estabilidade constitucional, no qual sofre influência da própria Carta Magna. Chegamos nele, o direito penal, que ele também sofre grande influência da dignidade da pessoa humana, né? Porque o direito penal não pode ferir nenhum princípio constitucional quando criminaliza alguém. Desta forma, cabe ao poder judiciário efetuar o direito. Meu nome é Margarete e o texto que eu vou falar trata-se das marchas e contramarchas da constitucionalização do direito civil, a interpretação do direito privado à luz da Constituição da República. O autor desse texto é o Gustavo Tepedini. Ele começa introduzindo, falando sobre o Código Civil de 1916, e durante esse período havia uma divisão entre o que era direito público e o que era direito privado. O direito público ele era responsável pelas garantias dos cidadãos perante o Estado, enquanto o direito privado ele era conferia, né, a liberdade absoluta de contratação e a apropriação aos cidadãos. E o indivíduo ele era considerado, no caso, sujeito de direito por sua capacidade de ser titular das relações patrimoniais, onde o direito civil ele se dividia em duas colunas, que eram o contrato e a propriedade. E, além disso, o Código Civil ele exercia um papel de corpo normativo único nessas relações patrimoniais, onde ele era também considerado uma norma exclusiva, levando ao extremo o monopólio estatal da produção legislativa. Mas esse cenário passou a se alterar. Na Europa foi desde o início do século XX, e no Brasil a partir dos anos 30, através da intervenção do Estado na economia, que resultou num fenômeno chamado dirigismo contratual. E essa
intervenção por parte do Estado, ela se dá na tentativa de evitar que a aspiração da ideologia individualista continuasse a acirrar as desigualdades sociais perante a sociedade. Verifica-se também que houve a introdução de uma nova ordem pública de valores não patrimoniais, de natureza social, voltado para a proteção da pessoa humana e da sua personalidade. Isso fez com que se introduzisse aos poucos uma legislação especial e consagrada, que no caso do Brasil é a Constituição da República de 5 de outubro de 1988, que foi a partir da interferência da Constituição, que antes, num âmbito que antes era reservado à autonomia privada, uma nova ordem pública, como eu disse, passa a ser construída. E essa ordem passa a ser coerente com os fundamentos e objetivos fundamentais de uma república. E com base nisso, o legislador constituinte, de maneira imperativa, ele pretende sempre evitar que a iniciativa econômica privada se desenvolva de maneira que prejudique a promoção da dignidade da pessoa humana e da justiça social. E outro ponto abordado pelo autor trata-se da compreensão do direito, que não deve ser mais visto como um instrumento de mera racionalização, mas sim como um fenômeno dialético e essencialmente social. E compreendendo ele como um fenômeno social, isso significa que a gente tem que ver ele como um fruto da interação do dado normativo com as demandas sociais e culturais que se alternam a cada dia e ao longo do tempo. E segundo o autor também, o grande desafio do jurista atualmente consiste na harmonização das fontes normativas a partir dos valores e princípios constitucionais. Bom, dessa forma, então, o Código Civil, ele tem que ser interpretado, ele passa também a ser interpretado à luz da Constituição, seja em obediência às escolhas políticas jurídicas do Constituinte, ou seja, em favor da proteção da dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental do ordenamento. Portanto, essa constitucionalização do direito civil, ela retrata uma alteração profunda da ordem pública a partir da substituição dos valores que permeiam o direito civil, no âmbito do qual a pessoa humana passa a ser uma prioridade absoluta. Olá, eu vou falar sobre a constitucionalização do direito civil. O direito civil, ele apresenta uma série de problemas, pois ele não observou ao longo da evolução do tempo o contexto social. E por isso foi provado através de muitos estudos que isso era um problema, porque a gente não pode ter uma visão estática do direito civil, mas sim uma visão em que ele vai evoluindo conforme o tempo. E também é preciso ter uma visão ampla do direito civil, buscando as questões sociais, como também a interdisciplinaridade das matérias que tratam o Código Civil. Como nós vamos ver adiante, que novas matérias vão surgir dentro do Código. E é importante notar que o jurista atual, ele deve interpretar o Código Civil segundo a Constituição, e não o contrário. Entrando em outro tópico, a gente sempre tem uma confusão entre os termos publicização e constitucionalização. E é importante que a gente faça essa distinção, pois são termos diferentes, não são sinônimos. A publicização seria elevar uma matéria ao âmbito de intervenção estatal no âmbito legislativo. E a constitucionalização, ao contrário, é elevar o plano constitucional dos princípios constitucionais do direito civil. Ou seja, é importante que a gente faça essa distinção. Independente do grau da intervenção, se é de particular para particular ou se Estado se relaciona com particular, é um direito privado. É importante que haja essa distinção. As primeiras constituições, elas não regulavam a respeito de relações privadas, cumprindo a função da delimitação do Estado mínimo. Como a dura lição da história demonstrou, a codificação liberal e a ausência da Constituição econômica serviram de instrumento de exploração dos mais fracos pelos mais fortes, gerando reações e conflitos que redundaram no Estado social. Ou seja, é importante a gente analisar sempre o direito civil pelo
âmbito do contexto social, exatamente por isso, porque nós vamos ver as etapas do constitucionalismo e a evolução do direito civil, perpassando pelo Estado social, pelo Estado liberal, com todos os seus problemas que cada realidade vai nos mostrar. Bom, o Estado social no plano do direito é todo aquele que tem incluída a constitucionalização e a regulação da ordem econômica e social. E a sociedade, ela exige o acesso dos bens produzidos pela economia. Então, firmou uma opinião comum em todo mundo de que a solidez do poder residiria no âmbito econômico e relativamente no âmbito político. Por isso que o Estado tem sua atuação meio que obrigatória, alterando substancialmente a Constituição e os códigos civis. Bom, agora nós vamos passar de uma forma bem rápida sobre os seguintes tópicos, porque são coisas mais simples. Bom, sobre a descodificação do direito civil. Enquanto perduraram as condições da sobrevivência do Estado liberal, principalmente no século XIX, os códigos civis desempenharam funções relevantes que os mantiveram como o núcleo do direito positivo. É importante a gente saber que sobre o contexto do direito civil antigamente, porque isso vai nos dar uma base para o próximo tópico, que é sobre a tradição patrimonialista do direito civil. E nesse tópico, o autor trata basicamente de como o direito civil é baseado em propriedade e em contratos, tirando totalmente a pessoa do centro do direito civil. Isso afeta claramente na dignidade da pessoa humana, porque nós não podemos basear as relações civis em contratos, em bens, mas sim ter ali a pessoa como um centro. Bom, no próximo tópico, da natureza das normas e princípios constitucionais relacionados ao direito civil, o autor ele vai tratar de como o direito de família, principalmente as relações entre homem e mulher, ou as relações de construção de famílias diferentes, elas são interpretadas pelo Código atualmente de uma forma diferente. Ou seja, se antes homem e mulher não possuíam os mesmos direitos, hoje em dia eles possuem. E todas aquelas normas que são, tipo assim, inconstitucionais antes disso, elas não devem ser levadas em consideração. As fontes constitucionais do direito da família, elas se resumem basicamente à afetividade, que é uma nova forma de interpretar o direito civil atualmente. E no que tange as fontes constitucionais da propriedade, é importante a gente lembrar de que isso é um direito garantido pelo Código Civil. E sobre as fontes constitucionais do contrato, é importante lembrar que o Código ele contempla o contrato entre indivíduos autônomos e formalmente iguais, realizando uma função individual. E que a Constituição ela só admite o contrato que realiza a função social. Olá, eu me chamo Fabiola e eu vou falar um pouco para vocês da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da nossa República, né, segundo a Constituição, o artigo 1º, inciso 3, e é um elemento primordial no nosso sistema jurídico. Immanuel Kant dizia que há coisas no universo que têm valor, e aí ele fala de duas coisas que têm valor, coisas que podem ser trocadas, que podem ser substituíveis, né, usada para atingir outras finalidades. Até tem uma frase que mais ou menos ele diz que a medida do valor dessas coisas do gênero é o preço. Ou seja,
são dois elementos. O primeiro elemento é se dado por um preço, diferente do segundo elemento. E aí ele diz que existe um segundo gênero, né, de coisas que são fins em si mesma, e com que, por isso, não devem ser posto um preço, né? Não deve ser utilizado como meio para se atingir outras finalidades que não são substituíveis por outras coisas. E nesse segundo gênero está o ser humano. Tem um valor, mas esse valor não é exprimível de preço. A expressão desse valor é a dignidade. Aí tem uma frase que ele diz que a dignidade é a medida do valor daquilo que não tem preço. Ou seja, quando você precifica o ser humano, você está negando a dignidade dele. E segundo Kant, ao diminuir a dignidade de alguém, você está diminuindo a sua própria dignidade. Oi, eu sou a Letícia e eu vou tratar desses 3 tópicos que estão na imagem. E eu vou começar pelo excesso de paternalismo estatal. Eu coloquei aqui que o paternalismo ele é a intervenção do Estado na autonomia do indivíduo de forma que retira qualquer possibilidade de escolha. Então, basicamente, o paternalismo estatal ele é a relação entre o governante e o governado, em que o governante ele tem a figura de um pai e o governado de um filho, de acolhido, de um amparado pelo pai. Essa relação é uma relação psicológica, né, que explora a tendência de confiar na imagem paterna que a gente tem. Então, é o diálogo que o governante tem com os seus governados, que passa uma ideia de que vai amparar, de que vai cuidar, e as pessoas confiam extremamente nessa ideia de confiar como se fosse um pai, enfim. E, basicamente, o paternalismo ele retira a possibilidade de escolha, como eu coloquei na imagem. Ele obriga, né, a agir possivelmente ou ele se omite de uma norma pré-estabelecida. E o paternalismo estatal é essa ideia da gente acreditar na figura paterna, só que de uma forma errada. Esse excesso de paternalismo traz a exploração dessa ideia. Então, as pessoas respeitam pelo temor à figura paterna e não ao realmente a essência da autoridade, que não necessariamente é paterna, na verdade não é paterna. E o outro tema é o problema institucional. Afinal, as ações legislativas vinculam. Bom, coloquei aqui na imagem, deixa eu passar aqui por cima. Aqui. Tá. O sentido das regras é determinado pelas próprias ações, ou seja, pelo modo de como as regras são aplicadas. Essa frase nos remete à origem das determinações legislativas. Regras são criadas com base em vivências. Bom, essas determinações, elas são... algo que foi determinado pelo Estado e que, uma vez imposta, infringida, ela se torna um ato criminoso, e que é diferente de uma recomendação do Estado. Então, a diferença de uma determinação legislativa para uma recomendação, de uma lei e para realmente para uma recomendação, nós temos o exemplo da pandemia, que normalmente, né, foi chamado de toque de recolher, é uma coisa que foi no momento, realmente não foi, explanada, enfim, para todos. Hoje em dia não tem mais essa recomendação, essa regra, que na verdade no momento foi-se uma regra. Então, essa determinação legislativa, se infringida, se quebrada essa determinação, se torna um ato criminoso, que também já fica diferente de uma recomendação, de uma vivência no momento que precisou de restrições e tudo mais. Daí, o próximo tópico é a expansão dos limites do direito. Bom, então vamos para o último tópico, que é a expansão dos limites do direito. Por que separar o raciocínio jurídico do raciocínio moral? Coloquei aqui na imagem que a moral é um conjunto de regras que regula a esfera íntima do ser
do ser humano, sendo aplicável apenas no nível da consciência. Embaixo, eu coloquei que, do ponto de vista do conhecimento dirigido ao direito positivo, exige uma separação entre o direito e o moral, sendo possível, como visto anteriormente, no último quadro, que uma norma jurídica seja considerada válida ainda que contraria uma ordem moral. Então, o direito é um conjunto de regras que regula os comportamentos, os nossos comportamentos humanos. A escola do direito natural, é uma fase que a gente pode citar, acreditava que a lei verdadeira era aquela que era universal, pois se origina na natureza humana. Então, para os positivistas, não existe o direito universal, porque a justiça ela é relativa. Aquilo que é considerado certo para mim pode não ser para você, e assim sucessivamente, respectivamente, etc. O que é errado para mim pode não ser para você. Então, as leis elas devem ser objetivas e claras e racionais, porque eles acreditavam que o direito se apoia em valores e se torna instável, porque cada pessoa carrega com si valores diferentes, ideias dos positivistas. E não é tipo assim, não é possível que se aplique o direito, isso no direito atual, somente uma teoria. Então, a teoria de que o que é certo para mim pode não ser para você. Porque é um equilíbrio. Então a gente tem que colocar numa balança para ver o que é certo e o que é errado de fato. Então é importante que exista um direito positivo que traga valores e costumes, e um direito fundamental, um direito concreto que traga também, assim como uma segurança jurídica. E realmente é isso, basicamente haver uma balança entre esses dois, um direito de valor e um direito concreto, para que haja harmonia e o direito seja aplicado da maneira correta.